Uma coisa também que é possível fazer com as porcentagens são algumas operações básicas, como soma, subtração, multiplicação, potenciação e radiciação. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente ver como proceder quando aparecer algum caso desse, tá? Não é muito comum, obviamente, aparecer esses casos diretamente na matemática financeira, né? Algumas vezes pode até acontecer, como por exemplo, 3% vezes 3%, ou se não 3% de 3%, né? Que é a mesma coisa que 3% ao quadrado, tá? Alguma coisa parecida com isso, às vezes pode ocorrer. Então, como que a gente procede nesse tipo de problema? Olha, e além disso, a gente tem que responder algumas perguntas. Por exemplo, a soma de 45% mais 32% é a mesma coisa que a soma de 45 mais 32? Né? Vamos ver como que a gente responde essa pergunta. Olha, 45% é 45 sobre 100, mais 32%, por definição, é 32 sobre 100, certo? Então, como a gente tem um mesmo denominador na soma de frações, nós podemos conservar o denominador, né? E somar os numeradores. 45 mais 32 dá 77. E por definição, 77 dividido por 100 é 77%. Então, olha só, 45% mais 32% é 77%? A resposta é sim. A gente pode verificar isso por definição, certo? E a subtração? Olha, 80% é 80 dividido por 100. Menos 53% é 53 dividido por 100. Né? Então a pergunta é, 80% menos 53% é a mesma coisa que 80 menos 53? Isso em porcentagem? Olha, 100 está no denominador, então comum. Eu só conservo. 80 menos 53 dá quanto? 80 menos 50 dá 30, menos 3 dá 27. E 27 dividido por 100 é 27%. Então, olha só, 80 menos 53 é 27. 80% menos 53% é 27%. Então, o que a gente percebe é o seguinte, tanto na soma quanto na subtração, se eu somar duas porcentagens, basta eu somar os números que estão aqui e colocar em porcentagem. Na subtração também, basta subtrair os números que estão aqui, né, antes do sinal de porcento e colocar lá. Então, por exemplo, eu posso falar que 10% menos 3% é 7%. Agora, será que eu posso falar que 3% vezes 2% é 6%? Será que isso é verdade? Ou seja, eu posso multiplicar a porcentagem diretamente, igual eu poderia fazer com a soma e com a subtração? Bom, vamos ver. Se isso for verdade, 30% vezes 2% teria que dar 60%. Mas será que isso acontece? Olha, 30% é 30 dividido por 100. 30 dividido por 100, né? Vezes 2%, que é 2 dividido por 100. Então, olha só, 30 vezes 2 dá 60. Dividido por 100 vezes 100, coloco 1. Como eu tenho 4 zeros, 1, 2, 3, 4, coloco aqui. Certo? Mas olha só, eu posso simplificar, concorda comigo? Esse zero com esse zero. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 1000. 6 dividido por 1000. Então, para eu conseguir colocar em porcentagem, eu tenho que fazer
o denominador virar 100, certo? Lembrando que eu só posso falar alguma coisa por cento se o denominador for o número 100. E aqui não é. Mas o que eu faço para esse denominador virar o número 100? Olha, basta eu dividir o 1000 por 10. E aí eu tenho que dividir em cima também. Ou seja, eu simplifico por 10 a fração. Então eu vou ter 6 dividido por 10 dá 0,6. 1000 dividido por 10 dá 100. Então vai ficar 0,6 dividido por 100, que é 0,6%. Então olha só que coisa interessante. 30% vezes 2% não é 60%, como a gente poderia confundir. É 0,6%, tá? Aqui, 10% vezes 35%, será que dá 350%? Bom, não. A gente já viu que não vale isso para multiplicação, né? Olha só, 10% vezes 35%. Então, quanto que vai dar aqui? Né? Essa é a pergunta. Então, olha só, eu tenho 10 vezes 35, 350. Lembrando que para multiplicar duas frações, eu multiplico em cima e multiplico embaixo, né? Igual a gente fez aqui. Então, eu tenho embaixo o 1 e 4 zeros de novo. Então, eu tenho 350 dividido por 10.000, né? Eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui. Certo? Como aqui aparece o 1000, eu posso dividir por 10 de novo. Para quê? Para virar 100 embaixo e eu poder escrever como porcentagem. Então aí vai ocorrer o quê? Vai ficar 35 dividido por 10 dá 3,5. E 1000 dividido por 10 dá 100. 3,5 dividido por 100 é 3,5%. Certo? Então, olha só como que é interessante isso. A soma é a soma dos números mesmo em porcentagem. A subtração também. Agora, a multiplicação não é. E a divisão, será que é? Olha, basta a gente fazer por definição, né? 70% dividido por 7%. Como que a gente faz para dividir duas frações? Basta a gente multiplicar em cruz, né? Então eu multiplico aqui, ó, 70 vezes 100 dividido por 7 vezes 100, certo? Então eu vou ter 70 vezes 100 dá 7.000, né? Ó, 2 zeros aqui com um zero aqui. E 7 vezes 100 dá 700. Então eu tenho que esse zero aqui e esse zero aqui cancela com esse, né? 70 dividido por 7 dá 10, certo? Só que eu preciso fazer aparecer o 100 embaixo. Lembrando que quando eu tenho 10 é 10 sobre 1. Então como que eu faço para aparecer o 100 embaixo? Para escrever em porcentagem? Olha, eu multiplico por 100 embaixo e multiplico por 100 em cima. Lembrando que tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 10 vezes 100 dá 1000. Embaixo eu tenho o 100. O que é 1000 dividido por 100? É 1000%. Então, olha, nada a ver, né? 70% dividido por 7%, a gente poderia confundir que é 10%, porque 70 por 7 é 10. Mas, na verdade, não tem nada a ver, é 1000%, tá? E olha que coisa interessante também, na multiplicação, quando eu multiplico duas porcentagens, a tendência é que o número diminua, quando esse número aqui é maior que 1, né? Então, olha só, aqui o número diminui, e quando o número aqui é maior que 1%, porque se for menor também não vai ocorrer isso, ele aumenta, tá? Isso é interessante a gente perceber. 4% dividido por 2% dá quanto? Olha, 4 por 2 é 2, mas será que 4%
dividido por 2% é 2%? Vamos ver. Lembrando que essa divisão e essa divisão é a mesma coisa, tá? Uma divisão pode ser escrita em forma de fração. Então, olha, 4% dividido por 2%. Então, eu posso cancelar aqui. Como que eu faço essa divisão aqui? Olha, eu faço meios extremos, certo? Como? Esse vezes esse, dividido por esse vezes esse. Então, eu tenho assim, ó, 4 vezes 100 dá 400 e 2 vezes 100 dá 200, né? Então, olha só, eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, eu vou ter 4 dividido por 2. Mas eu quero que apareça o 100 embaixo para escrever em porcentagem. Então, eu multiplico 2 por quanto? Por 50. Que eu faço aparecer o 100 embaixo. Então, eu tenho que multiplicar aqui em cima por 50 também. Então, eu vou ter 4 vezes 50 dá 200. 2 vezes 50 dá 100. 200 dividido por 100 é 200%. Então, perceba que 4% dividido por 2% é 200%. E não 2%, como a gente poderia confundir, certo? Bom, agora, e quando eu tenho potência, como que eu faço? Olha, para eu calcular uma potência, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho que escrever isso daqui na forma de fração, né? Toda porcentagem é uma fração. Então, eu tenho 3% ao quadrado. Isso é o quê? Isso é 3 ao quadrado dividido por 100 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000. Então, como eu preciso que apareça o 100 aqui embaixo, né? Tem que fazer aparecer o 100 aqui para escrever o resultado em porcentagem. Aqui eu tenho 10.000. Eu tenho que cancelar esses dois zeros. Então, por quanto que eu divido embaixo? Eu divido por 100. E eu divido, então, em cima por 100 também. Tá? Então, 9 dividido por 100 dá 0,09. E 10.000 por 100 dá 100. Então, isso daqui é o quê? 0,09 dividido por 100, isso é 0,09%, por definição. Mais uma vez, repito, para eu poder escrever um número com esse símbolo, eu tenho que ter o denominador 100. Raiz quadrada de 16 é 4, mas raiz quadrada de 16%, será que é 4%? Olha, 3 ao quadrado é 9, mas 3% ao quadrado não é 9%, né? Então, olha só, como que eu escrevo aqui? Vamos lá, escrevo usando a definição. Raiz quadrada de 16%. Então, vai ficar como isso? Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 100. Então, eu tenho raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100, 10. Preciso que esse cara aqui vire 100. 10 vezes quem para dar 100? O próprio 10. Então, multiplico em cima e embaixo por 10. Ou seja, em cima eu vou ter 4 vezes 10, 40. 10 vezes 10, 100. Então, 40 dividido por 100 é 40% por definição. Então, quer dizer que raiz quadrada de 16 é 4. Mas raiz quadrada de 16% é 40%, tá? Aqui ficou faltando o símbolo de porcentagem, ó. Raiz quadrada de 25%, será que é 5? Ah, professor, deve ser, porque raiz quadrada de 25 é 5. Ah, mas será que de 25% é 5%? Talvez não, porque a gente já viu no exemplo de cima que talvez não valha isso, né? Então, vamos escrever por definição. Raiz quadrada de 25% é raiz quadrada de 25 dividido por 100. Raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 100. Então, eu tenho o seguinte.
Raiz quadrada de 25, 5. De 100 é 10. Então, para eu escrever em porcentagem, eu tenho que fazer esse cara aqui virar 100. Multiplico por 10, multiplico por 10. Então, eu tenho 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. 50 dividido por 100 é 50%. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Porém, raiz quadrada de 25% é 50%. Tá? 10% ao cubo. Mesma história. Né? A gente tem 10% ao cubo. Aqui a gente pode até simplificar, né? Ó, eu tenho aqui, esse zero cancela com esse, então fica assim, ó. 1 ao cubo, 1. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, 1000. Porém, para eu escrever em porcentagem, eu tenho que ter o 100 aqui. Então, eu divido o 1000 por 10. E aqui eu divido por 10 também. Tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador, né? Quando eu tô falando isso, quando eu falo de multiplicação e divisão, tá? Se eu somar 2 no numerador e somar 2 no denominador, isso não vale. Isso altera o valor da fração. E não é uma igualdade, tá bom? Então, olha só. 1 dividido por 10 dá 0,1. E 1000 dividido por 10 dá 100. Então, 0,1 dividido por 100 é 0,1%. E raiz cúbica de 0,8%? Ó, raiz cúbica de 0,8% é 0,8 dividido por 100. Né? Então, o que eu faço aqui? Bom, eu tenho o seguinte. Eu posso usar a multiplicação para sumir com essa vírgula aqui. Porque se eu multiplicar em cima por 10, a vírgula vai andar para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Então, eu vou ter raiz cúbica de 0,8 vezes 10 dá 8. E 100 vezes 10 dá 1000. Então, eu tenho raiz cúbica de 8, 2. Porque 2 ao cubo é 8. Raiz cúbica de 1000 é 10. Então, para esse cara aqui virar o 100, para que eu possa colocar em porcentagem, multiplico por 10 embaixo, em cima. Então, eu vou ter o quê? 20%. Porque eu vou ter 20 dividido por 100.